Um absurdo, facada. É tudo caro, muito caro. O aluguel aqui é caro. É um rim por mês. A verdade é que Portugal virou um produto para gringo endinheirado. As a tourist, for you is it expensive here or cheap? Cheaper than most places. Where I live, it's very expensive. So when I come in Portugal, it's not expensive. Moradia virou um luxo inacessível para o português comum. Principalmente para aquilo que nós ganhamos. Os portugueses foram expulsos daqui por causa dos preços. Caro. Todo mundo fala a mesma coisa. Por quê? Os apartamentos aqui extremamente caros. Mas por que, apesar dos aluguéis serem tão caros, ainda tem tanto brasileiro indo para Portugal? Como brasileiro, o que é que te fez morar aqui? Foi fácil a tua mudança? Tu chegou aqui, já conseguiu emprego? Tu veio com dinheiro? Como é que foi? 4 mil euros para desembolsar assim de calção dá aproximadamente 28 mil reais. 1 a cada 10 casas em Portugal está vazia. Esse é o paradoxo de Portugal. Há 10 anos, para você comprar um apartamento em Lisboa, você pagava 1.000 euros o metro quadrado. Hoje em dia, para você comprar o mesmo apartamento, você paga 2.500 euros o metro quadrado. Realmente, as coisas ficaram quase 3 vezes mais caras em menos de 10 anos. Portugal está sendo queridinho da Europa, e não só da Europa, mas do mundo inteiro, simplesmente porque estão promovendo esse país como um paraíso para aposentados estrangeiros e nômades digitais endinheirados. Aqui as pessoas vêm porque o clima é ameno, a qualidade de vida é altíssima e o custo é muito baixo. Mas para muitos portugueses, essa popularidade repentina tem um preço muito alto. É tudo caro, muito caro. Pois é, Portugal está enfrentando uma grave crise habitacional, com aluguéis disparando e residentes sendo expulsos das suas casas. Mas por que será que isso aconteceu? Por que será que muitas pessoas falam que morar em Portugal já está inviável? Nesse vídeo a gente vai analisar as decisões políticas, os investimentos estrangeiros e o turismo descontrolado que fez com que os portugueses já não possam mais viver no seu próprio país. Vocês são felizes com o preço que vocês pagam no aluguel aqui em Portugal? Aluguer de... O arrendamento dos apartamentos? eu não arrendo. Eu pago empréstimo de casa. Que a gente está fazendo uma pesquisa sobre o preço, dizem que está tudo muito alto, tudo muito caro. E tá tudo muito caro, mas eu não posso falar de experiência própria porque não pago. Então, mas, bom, então. Mas pago empréstimo da casa e esse é igualmente elevado, portanto sim, principalmente para aquilo que nós ganhamos. Quanto é que você paga de aluguel aqui em Cascais? Em Cascais, 750 euros. Você acha barato ou caro? Um absurdo, facada. É mesmo? É, no Brasil é facada, a gente fala, é um rim por mês. Mas aqui é barato, pô, 750 euros? É, o salário ordenado 1.820. Vai ser embora sozinho? Não, eu compartilho com uma pessoa, mas isso não quer dizer que você tem a privacidade que merece, já que trabalha tanto. Verdade. E você acha que realmente as coisas aqui em Portugal, os aluguéis, né, falando de arrendamento, tá muito caro? Isso é a coisa mais óbvia que todo mundo já sabe da informação, é uma coisa surreal, é um abuso. Por que é que você acha que aconteceu isso? Talvez a demanda e talvez por causa que a pessoa, quando ela tem aquele espaço, ela sabe que tem quem precisa, então ela sabe que pode tirar o máximo possível daquilo. É a necessidade da pessoa que faz a outra pessoa abusar do valor. O valor que você paga no aluguel aqui é caro ou barato? O aluguel aqui é caro. É caro? Quanto é que você paga no arrendamento? O nosso é comprado já. Graças a Deus, tem rico aqui, brasileiro rico, tá pensando o quê, rapaz? Em 1974, Portugal saiu de uma ditadura. Iniciou-se o processo de transformação. Para você ter noção, naquela época, o português ganhava cerca de 9 dólares por dia. A partir dos anos 90, o país começou a se promover agressivamente como destino turístico internacional. E aí começou a ser promovido Algarve, Lisboa, Porto. Esses 3 principais pontos de Portugal começaram a ficar cada vez mais em ascensão. Nos anos 2000, a indústria do turismo se tornou a indústria que mais crescia em Portugal. Para você ter noção, dos anos 2000 para o 2005, praticamente dobrou de 6 bilhões de euros para 11 bilhões de euros por ano. Isso é muita coisa, cara. Portugal passava a ser visto como o paraíso turístico da Europa. Em 2010, Portugal enfrentava uma forte crise econômica. E para poder se salvar, a União Europeia preparou um pacote de resgate. Nesse pacote de resgate, Portugal foi pressionado a abrir a sua economia. Uma dessas medidas era atrair capital estrangeiro. Ou seja, trazer dinheiro de outros países para dentro desse país. E como é que a galera fazia isso? Uma das medidas que eles fizeram para poder atrair capital estrangeiro foi o famoso visto gold. Meu patrão, visto dourado para quem investisse em imóveis aqui, fazendo com que atraísse uma galera que tivesse dinheiro para poder comprar apartamento. E aí, a galera daqui de Portugal, ou seja, o governo dava residência para quem investisse em imóveis. Isso é impressionante, né? Atraiu gente do mundo inteiro. Não só isso. Como se não bastasse, eles também fizeram
isenção de imposto para aposentados estrangeiros, fazendo com que pessoas do mundo inteiro que já eram aposentados viessem morar em Portugal. Principalmente a galera dos nórdicos, como Noruega, Finlândia, Suécia e também muita gente da Inglaterra, que o clima é horrível, a galera estava aposentado, chovendo, nada para fazer. Opa, Portugal abriu para aposentado. O que a galera fez? Vem para cá, enche de velho, enche de aposentado, sem pagar imposto. De uma certa forma, isso ajudou a economia local naquela época. Depois disso, o setor turístico começou a aumentar cada vez mais, principalmente o setor de hotel, restaurante, Airbnb, porque imagina, um monte de estrangeiro veio morar aqui, estrangeiro com dinheiro. Esses estrangeiros têm familiares e amigos no país deles. Essa galera queria visitar essas pessoas e começou a vir cada vez mais estrangeiros e começou a fazer uma bola de neve. É por isso que tantos hotéis começaram a abrir, de 2010 até 2025. É fato que o visto Gold trouxe bilhões de euros para o país, mas teve algo de muito ruim que aconteceu. O que acontecia? A galera comprava a casa e deixava vazia, ou reformava a casa e deixava vazia, só para cumprir o requisito dos 500 mil euros para poder investir em casas. Então o mercado imobiliário começou a ter uma bolha silenciosa e praticamente invisível. O que acontecia? O valor dos imóveis, eles começaram a aumentar. E o mínimo que a galera vendia era 500 mil euros. Por quê? Porque sabia que a galera ia pagar isso para poder ter o visto. Então começou tudo a subir. Para você ter noção, nessa época, 60% das transações foram imóveis de 500 mil euros para cima. Então, basicamente, comprovando a teoria de que as pessoas estavam comprando casas, as casas estavam ficando vazias e quem pagava por isso eram os portugueses. Moradia virou um luxo inacessível para o português comum. Eu parei aqui para tomar um flat white. Sabe quanto é o preço do flat white aqui? 2,75, dá aproximadamente R$17. Quanto é um flat white no Brasil? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, aqui em Portugal, eu pago as coisas, eu trago meu dinheiro usando a AstroPay. A AstroPay é a sua conta internacional global, aceita em mais de 196, praticamente todos os países do mundo, meu amigo. Eu acho que só não é a Coreia do Norte, né? E sempre que eu estou fazendo esses vídeos, sempre que eu estou aqui em Portugal, sempre que eu venho visitar minha família, eu uso o AstroPay. Por quê? Porque é a melhor forma de você mandar dinheiro hoje para fora do Brasil. E agora tá com novidade na AstroPay. Presta atenção, você ganha 5% de cashback limitado a $20 se você usar o cupom SONHOS. Gente, não é 196 sonhos, é só sonhos. Válido somente na sua primeira transação, tá certo? Ou seja, em uma compra internacional ou no câmbio da moeda. O limite é de um uso por pessoa. E complete a sua transação em até 15 dias após se registrar com o código para receber o cashback. AstroPay, meu amigo, tudo fica mais fácil para você viajar. Portugal está recebendo tanto turista que, para você ter noção, de 2010 a 2025, o número de turistas quase dobrou por ano. Portugal tem uma população de 10 milhões de pessoas, mas recebe por ano aproximadamente 20 milhões de turistas. Isso é praticamente o dobro da população de Portugal, todos os anos. É a maior dependência de turismo da Europa, movimentando 60 bilhões de euros por ano. Isso dá aproximadamente 20% do PIB de Portugal, é algo relacionado ao turismo. E o que aconteceu? Por causa desse crescimento do turismo, criou-se mais empregos, de fato, mas os trabalhos são sazonais, ou seja, de acordo com a estação. E o salário médio do setor turismo é 1.200 euros, muito abaixo daquilo que deveria ser. E é por isso que as pessoas não têm valor, não têm dinheiro para poder pagar os altos arrendamentos que estão cobrando, não só em Lisboa, mas praticamente em todo o país. A vinda de estrangeiro para cá fez que tudo ficasse muito alto, né? Exatamente, até porque agora é tudo hotéis, é tudo alojamento local e os preços sobem todos e o português, com aquilo que nós ganhamos, não O português conseguimos. paga o preço do turista viver bem aqui, né? Exatamente, É exatamente isso que eu tô mesmo. falando no vídeo. É isso, é precisamente isso. O número de imóveis no Airbnb também explodiu. Para você ter noção, em 2020, 11% de todo estoque de habitação estava sendo usado para aluguel turístico. Hoje, 60% de todas as casas em cidades grandes são aluguéis de curto prazo. Os preços dos aluguéis subiram em Lisboa 57%, no Porto 61% e no Algarve 51%. É muita coisa. Em 2022, Portugal lançou o visto para nômade digital. Aí você deve estar se perguntando, que massa, você pode trabalhar remotamente em Portugal. É, mas tem um trick aí, tem uma pegadinha. Só pode vir para cá nômade digital que ganha 2.800 euros ou mais. Ou seja, Portugal começou a trazer gente endinheirada, fazendo com que essas pessoas pagassem caro nos arrendamentos, nos aluguéis, e os portugueses não têm condição de pagar e vão ter que aceitar o preço que tá, porque tem gente que paga, que vem de fora. E
aí Portugal enfia cada vez mais os portugueses na miséria. Por exemplo, nessa vilazinha aqui em Portugal chamada Ericeira, praticamente você não encontra mais português. Os portugueses foram expulsos daqui por causa dos preços. Imagina um lugar onde antigamente, nos anos 2000, eram os velhinhos, pescadores e alguns surfistas solitários. Depois que Ericeira foi declarada Reserva Mundial de Surf, a primeira e a única da Europa, isso aqui estourou e começou a ficar uma bolha de gringos vindo para cá e fazendo que os preços todos aumentassem. Então, por exemplo, aqui você paga 4 euros num café orgânico e você paga aqui, por exemplo, 438 mil euros num apartamento de 130 metros quadrados, velho, caindo aos pedaços. Você paga 440 num apartamento novo, mas de apenas 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, com 3 quartos. Então, é impressionante. Aqui é um dos lugares mais caros de Portugal para você conseguir arrendar ou comprar alguma coisa. E quando você consegue, geralmente é no inverno, porque o verão aqui é bombando e você praticamente não consegue arrumar nenhum lugar para ficar. Por exemplo, o hotel que a gente tá ficando custa 150 euros o dia. E olha o tamanho do quarto como é pequeno. Olha isso aqui. Pequenininho. 150 euros, cara, para poder se hospedar dignamente aqui. Em algum lugar novo, pelo menos, né? Senão vai ser só velharia. Por aqui você tem noção dos preços dessa bolha aqui em Portugal. Aqui no Porto também não foi diferente, tudo subiu. Inclusive Portugal passou pelo maior protesto da sua história em 2024, meu amigo, tanto em Lisboa quanto no Porto. As pessoas foram às ruas para protestar não contra o governo, mas contra as pessoas endinheiradas que vinham para Portugal fazendo o preço de tudo aumentar. O Porto virou uma opção para muita gente. Por quê? Aqui é a segunda maior cidade de Portugal, ou seja, você ainda consegue ter várias coisas para fazer porque é uma cidade grande. E os aluguéis é um pouco mais barato que Lisboa, apesar de ser muito caro. Morar aqui no Porto é barato em relação a arrendamento, barato ou caro? Caro. Todo mundo fala a mesma coisa, por quê? Porque infelizmente o salário é muito baixo comparado aos outros da renda. Infelizmente para ter que se manter aqui é muito complicado mesmo. Os apartamentos aqui extremamente caros, extremamente. Tipo um T2 custa coisa de 1.000 euros. É quase o mesmo preço, por exemplo, de Estocolmo na Suécia, né? Na Suécia. É extremamente caro o aluguel aqui. E muitas pessoas perguntam assim, Anderson, mas por que, apesar dos aluguéis serem tão caros, ainda tem tanto brasileiro indo para Portugal? Porque o brasileiro coloca na conta o seguinte, meu amigo, a qualidade de vida aqui em Portugal é muito boa. Então, eu tenho que decidir se ele vai pagar caro no aluguel, mas vai ficar ali faltando dinheiro, mas vai conseguir ter uma vida onde as pessoas não vão roubar, não vai ter violência, esse tipo de coisa, ou ele vai morar no Brasil, vai ter um pouco mais de dinheiro sobrando, mas não vai ter a tranquilidade. É por isso que muitos brasileiros, quando eles se aposentam, quando eles já estão estáveis financeiramente, aí sim eles vêm para Portugal. A via de regra, Portugal não é um lugar para você fazer dinheiro, apesar que muita gente faz dinheiro aqui, faz oportunidade, empreende e dá certo. Mas via de regra, Portugal é um lugar para você viver. E é por isso que tem tanta gente vindo para Portugal. Só que aí vem uma pergunta que as pessoas me fazem, mas isso é tão caro porque os brasileiros continuam vindo para Portugal? Sim. Qual é a sua... Então, eu já estou aqui há um tempo, já moro aqui há 5 anos, mas acho que comparado à qualidade de vida que a gente tem no Brasil, aqui é um pouco diferente, né? A gente prefere pagar um pouco mais caro no aluguel, mas não ser assaltado. Exatamente. Mas tipo depois isso. fica muito complicado, então a gente tem que procurar outras opções, como morar em quarto, dividir com alguns amigos ou conhecidos de trabalho, mas acho que vale, no final das contas, acho que vale a pena. Planejando, tem que se planejar sempre para mudar de país, mas acho que vale super a pena. Como brasileiro, o que é que te fez morar aqui, sabendo que se você poderia conseguir um apartamento no Brasil por 5 mil reais? Cara, na real eu já moro aqui já faz 7 anos. Então, tipo, eu vim morar pra cá porque eu tentei 2 vezes ir pros Estados Unidos, eu não consegui o visto. Aí eu ia ir pelo México, aí a minha mãe não quis. Também não. Aí eu vim pra cá com 19 anos, porque eu era atleta de boxe no Brasil. E aí eu vim aqui pra tentar aqui, aí tipo, foi passando algum tempo e eu acabei que desistindo. Agora eu só faço mais pro hobby mesmo. Se arrependeu? De desistir? Não, de ter vindo pra cá? Não, cara, não. Nem fudendo, velho. E por que tu não quer morar no Brasil? Ah, velho, tipo, eu já me habituei aqui, né? Na verdade, eu cresci aqui, então não faz muito sentido. Até eu, tipo, investo no imobiliário lá, mas já vou parar também porque não faz sentido pra mim voltar pra lá, velho. Foi fácil a tua mudança? Tu chegou aqui, já conseguiu emprego, tu veio com dinheiro, como é que foi? Cara, na época não foi fácil, na verdade. Eu cheguei aqui com o salário mínimo da época, que era 705. Eu
Eu cheguei com 750 na época. Aham. Quando eu consegui alugar um espaço para ficar, na época, era um quarto compartilhado com mais 3 rapazes e me sobrou 37 euros. Cara, Quando, como assim? quando acabou o todo, assim, né? E eu ainda não tinha emprego, mas tinha onde dormir, né? E eu tinha 37 euros. A minha sorte é que na época foi um emprego que eu consegui trabalho depois de alguns dias na restauração, que é restaurante, Sim. né? Então eu tinha onde comer, almoço, janta, Aham. que era aquele turno repartido. Aham. E no final eu podia levar comida para casa. Eu tive uma fase aqui em Portugal, que é essa fase, que eu morava em casa, tudo certinho. E depois veio a fase que eu acho que psicologicamente foi mais difícil para mim. Foi aquela fase onde eu falei, cara, eu tô aqui na época, acho que 1 ano e meio aproximadamente. Eu falei, cara, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, parece que eu não progredi em nada. Eu preciso fazer algo diferente para tentar ver se eu consigo um resultado diferente. Na época eu tomei a decisão de tentar morar no carro, né? Que foi a decisão... Morar no carro? Morar no carro. E eu morei no carro a partir de dezembro de 2023 até setembro de 2024. Foram 9 meses. Uma outra coisa que pouca gente fala é que para alugar um apartamento, uma casa aqui, tem muita burocracia. Muitos proprietários pedem 2 meses adiantado de aluguel, pedem 2 calções, ou seja, um apartamento de 1.000 euros, você não vai ter que desembolsar 1.000 euros, você vai ter que desembolsar aproximadamente 4.000. Por quê? Você paga 2.000 de calção, ou seja, 2 meses, mais 2 meses de aluguel, ou seja, 1.000 cada mês. Então dá 4.000 aí. E muitas pessoas não têm essa grana para desembolsar, principalmente essa galera que vem do Brasil. 4.000 euros para desembolsar assim de calção, dá aproximadamente 28 mil reais. É uma grana, principalmente quando o pessoal vem do Brasil e já vem com dificuldade financeira, já vem para cá para tentar ganhar vida. E isso é um problema muito grave aqui de Portugal. Quando você teve que alugar o seu apartamento, você teve que dar algum calção, Cara, alguma coisa? Eu tive muita sorte, velho. Eu consegui em 1 semana um apartamento com 2 calção e, tipo, nem precisou ter fiador, velho. Ah, mas você pagou 2 calção, 2 e um calção aluguel, né? E um aluguel, exatamente. Então você teve que pagar 1.000, quanto é que estava? Deu 2.000 e pouco. Quase 2.500 reais, que é 3 vezes o valor Sim, que você sim, ia sim. pagar, né? Meu amigo, a verdade é que Portugal virou um produto para gringo endinheirado. Praia, sol, vinho, pastel de nata. A galera que tem grana vem para cá, investe no turismo, investe em imóveis. Os estrangeiros estão vindo para cá e o português cada vez mais endividado. Is it expensive or cheap here in Portugal for tourists? What do you think? Cheaper than most places. As a tourist, for you, is it expensive here or cheap? It wasn't you booked it. I mean, We did an Airbnb. we did an Airbnb. It's like For how long? For 4 nights. For 4 nights. And it's less expensive than other places I've stayed, but I think maybe Porto is a little bit more on the expensive end for Portugal. I've heard Portugal is like less expensive, kind of like Spain. So I don't know. It was okay. It was fine. We just graduated from college. We walked. We're like, okay, we'll spend a little bit more money. Like, no, definitely you affordable. deserve. I think. Yeah. Where I live, it's very expensive. So when I come in Portugal, it's not expensive. Pois é, essa é uma preocupação do governo e das pessoas, porque o turismo que um dia salvou, hoje está matando. Os lugares que eram para as pessoas morarem, tá cada vez mais virando Airbnb, e os apartamentos de luxo, na verdade, não são nada luxo. Eles estão simplesmente passando uma tinta véia e aí fica um mofo e eles vendem como apartamento de luxo. O turista gringo abestalhado vem para cá para passar turismo, vai lá e compra. E aluga também, né? Então é isso. Não sei o que vai acontecer com Portugal. Eu não sei se pode piorar. E aí você deve estar se perguntando, e qual é a solução? Construir mais casas? Óbvio que não. Acredite se quiser, meu amigo, Portugal tem mais de 721 mil casas vazias. 1 a cada 10 casas em Portugal está vazia. E você deve estar se perguntando, e por que está vazia? Essa é a parte nojenta do sistema. O que acontece? Quando as pessoas compram as casas, elas preferem guardar como se fosse ouro num cofre e esperar a casa valorizar do que alugar por um preço justo. Porque elas acham que o imóvel vai se deteriorar e compensa muito mais guardar a casa. E outras casas realmente estão sendo controladas aí pelo governo para poder dar benefício para pessoas, essas pessoas não têm benefício, e aí fica nesse sistema que a gente já conhece no mundo de
interesses, né, das pessoas. Então, é por isso que criar mais casas, construir mais casas não é a solução para Portugal. Por exemplo, nessa rua aqui tem umas 3 casas, tem uns 3 prédios totalmente vazios, esperando para serem ocupados. E é uma rua no centro da cidade do Porto. Um país com quase 1 milhão de casas vazias e mesmo assim, gente dormindo na rua, jovens mudando para a periferia ou morando com os pais mesmo depois dos 30 anos e gente pagando caro para morar mal. Esse é o paradoxo de Portugal. É por isso que metade das pessoas de 25 a 34 anos moram com os pais. Portugal está passando por uma crise demográfica silenciosa, mas devastadora. Apenas 1,3 filhos por mulher. É uma das menores médias do mundo. E o que é que acontece? Morre mais gente do que nasce. Isso faz com que as casas, das aldeias principalmente, comecem a ficar cada vez mais vazias. É por isso que, como não nasce gente aqui em Portugal e morre mais gente, o país vai ficando cada vez mais velho e cada vez menos pessoas vão popular o país. E o que é que vai acontecer? Mais estrangeiros vão ficar vindo para o país. Se continuar desse jeito, meu amigo, em 20, 30 anos, Portugal não será mais um país dos portugueses, será um país dos estrangeiros. Além disso, os jovens que ficam, eles têm 2 escolhas. Ou eles vão para outros países, como a Suíça, já que o passaporte deles permitem que eles vá buscar oportunidades melhores na Suíça, ou eles vão ficar aqui em Portugal, tendo salários baixos e uma qualidade de vida péssima para quem mora na Europa. Para os brasileiros, já começa a ser diferente, porque aqui, de fato, em Portugal tem uma qualidade de vida muito melhor do que na maior parte do Brasil. Portugal está chegando no seu limite. O país que já foi o paraíso acessível da Europa, hoje está passando por uma das maiores crises imobiliárias da história. Ficou inacessível para os próprios portugueses. Os portugueses estão pagando caro, literalmente. Afinal, quem é que consegue pagar 2.000 euros no apartamento T2 aqui no centro de Lisboa? Quem é que consegue pagar 1.000 euros no apartamento de 1 quarto, muitas vezes um estúdio, no centro do Porto? É, meu amigo, Portugal chegou no seu limite. Meu amigo, minha amiga, é verdade que existem 2 Portugais. Portugal de quem ganha um ordenado mínimo, salário mínimo, ou seja, menos de 1.000 euros. E essa pessoa vai ter que trabalhar 8, 10 horas por dia, pegar trem lotado, trânsito, para sobreviver. Tem que dividir apartamento com alguém, muitas vezes tem apartamentos que moram 2, 3 famílias. Essa é a realidade de muita gente aqui. Mas também existe a Portugal para quem ganha ali acima de 2.500 euros. Essa pessoa consegue morar sozinha, essa pessoa consegue viver de forma digna, consegue viajar pela Europa, consegue fazer compras, consegue comer em restaurantes. E aí eu te pergunto, se você está pensando em vir para Portugal, em qual lugar você se encaixaria? Na Portugal dos sobreviventes, das pessoas que pagam caro o preço do turista aqui, ou seja, a pessoa que ganha aí menos de 6.000 reais por mês, 7.000 reais por mês, ou você iria vir para a pessoa que ganha aí em torno de 15, 20 mil reais por mês e vive uma vida de rei aqui em Portugal? Fica aí a sua decisão. Ah, eu sei que você vai me perguntar de onde é esse óculos, Anderson. Esse óculos é da nossa marca, o 196. Provavelmente o homem que está assistindo esse vídeo, se tiver um link aqui embaixo é porque eu já lancei a coleção. Você pode comprar os óculos de 196 e seria um prazer aí ter você na nossa coleção. E é sempre um prazer para mim passar informação sobre os países sem filtro, sem mimimi, sem lado político, sempre tentar da forma mais imparcial possível, dando a minha opinião como ser humano. Eu não sou atrelado a nenhum tipo de partido político, a nenhum tipo de movimento. Eu sou apenas um jovem viajante, explorador com muitos sonhos e que mostra o mundo para você. Se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Não esquece de comprar o óculos que a coleção tá top, tá?